Olá, meu querido, iniciando a nossa live número 61. Deus é a igreja? Essa igreja moderna que nós estamos vendo? Interrogação. Vá abrindo sua Bíblia em Gálatas 1, verso 8. E eu vou me apresentando novamente para vocês, Cássio Panucci, um cristão normal que também é pastor na cidade de Assis, que está fazendo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, bem claro, bem definido, né? E nós temos proclamado o Evangelho, né? Ajudado aos irmãos a entender como se vence sendo um cristão, né? E fazendo aquilo que, outras coisas que o Senhor mandou. Então, meus queridos, abra aí em Gálatas 1:8. Nós estamos à sua disposição para conversar, ampliar esse assunto. Nós vamos dar algumas pinceladas daquilo que o Senhor nos deu sobre isso nestes dias. Gálatas 1, verso 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Anátema é maldição. Então, olha a maneira como o apóstolo Paulo conduz as coisas, né? Absolutamente íntegro, né? Ele foi e pregou naquela região. Galácia era uma região, haviam várias cidades, né? Ele foi e pregou, e no passar do tempo, aquelas cidades, localidades, que eram basicamente de judeus, eles começaram a querer retornar para a lei, né? A criar regras, assimilar de novo as regras da lei e assim fazer um cristianismo misto, né? Um cristianismo falso, né? E o apóstolo Paulo foi bem claro e direto. Ele falou: olha, mesmo que eu voltar aqui e pregar um evangelho diferente daquele que já foi pregado, vocês não aceitem, né? Se um anjo de Deus aparecer e falar que o evangelho é diferente daquilo que eu já falei, não aceite. Isso é maldição, né? Então, o verso diz bem claro isso daí. Mas a questão que nós levantamos é: Deus é a igreja? Então, muitas pessoas têm dificuldade nisso, né? Elas nascem de novo, recebem Jesus como Senhor e Salvador em alguma igreja, em alguma denominação, em alguma situação, né? E depois, né, acham que aquelas pessoas são os representantes legítimos de Deus. E na verdade são. Mas nem tudo que aquelas pessoas fazem é o que Deus faria. Nem tudo que essas pessoas falam é o que Deus falaria, né? Só é realmente na parte de Deus aquilo que Deus fala através deles. Alguém pode pegar a Bíblia e falsificá-la, né? Deus está me falando aqui nesse verso, Deus está me falando ali naquele outro verso, né? Deus manda dizer, mas não foi Deus. Isso tudo é imaginação da pessoa. Isso tudo vem da cabeça da pessoa, do entendimento, da razão da pessoa. Consequentemente, as pessoas se decepcionam. E o pior é que eles não se decepcionam só com as pessoas, com aquelas igrejas representadas por aquelas pessoas, né, com aquelas organizações, associações, seja lá o que for. Eles se decepcionam com Deus, né? Mas Deus é a igreja, desde que a igreja seja o que a Bíblia fala que ela é, né? A igreja da Bíblia, ela é muito diferente da igreja que nós vemos hoje. Ela é absolutamente necessária, né? Não existe cristão que vá sobreviver e ser arrebatado antes da tribulação e cumprir a sua carreira, né, e viver plenamente o cristianismo, que não esteja na igreja, que não esteja tomando santa ceia, que não esteja vivendo como um cristão. Mas a igreja deve ser a expressão do que está na Bíblia. Quando a igreja passa a não ser isso, ela se torna anátema.
ela começa a trazer maldição para a vida das pessoas. Maldição quer dizer, por motivos certos ou errados, as pessoas são amaldiçoadas, as pessoas falam mal dos outros, mal de nós. Você fala, mas isso aí não é inerente ao cristianismo, ser perseguido, ter tribulações? Sim, até um certo ponto, sim. Mas se nós errarmos, né, na medida que nós aplicamos do cristianismo, se nós vivemos um cristianismo religioso, né, baseado na experiência de alguma pessoa, baseado num estatuto, não sei do que não, algo que não seja a própria Bíblia interpretada pelo Espírito Santo, nós começamos a sofrer uma maldição, um ataque dessa maldição. E a pessoa vai perceber. E o que eu não queria é que as pessoas confundissem Deus, Criador do céu, da terra, de tudo que há, que enviou Jesus Cristo para nos salvar, né? Veja lá, a cruz lá, né? No plano divino através dos séculos, tem uma cruz lá dividindo antes de Cristo e depois de Cristo. Deus nos criou, Deus nos salvou em Jesus Cristo e agora Deus nos instrui através do Espírito Santo e nos lidera. Liderar quer dizer que é Ele que manda, que é Ele que faz, que fora do que Ele falou, fora do que realmente Ele inspirou e mandou a gente fazer, nós estamos errados. Nós estamos pregando um evangelho que produz anátema para nós e para os outros. Conclusão, quero que você entenda que as igrejas, elas tentam expressar Deus. Me veio o exemplo agora do banco, né? Vamos pegar o Bradesco, que tem um monte de agências, né? Então, eu vou numa agência, eu vou aqui na agência de Assis. Ela deveria ser a expressão dos donos do Bradesco, são acionistas, né? Mas da diretoria, né? Ela deveria ser, pensar, agir de uma maneira, mas ela pode agir ou não. Eu posso chegar aqui na agência de Assis ou na agência de qualquer cidade e ser maltratado, ser mal atendido, dos serviços não corresponderem àquilo que eles falam, e eu vou ter uma péssima impressão do Bradesco, né? O Bradesco não é um bom banco, eu poderia dizer. Mas no caso de Deus e a igreja, infelizmente, né, no tempo atual, né, com todas essas divisões do corpo, né, como está a igreja no presente momento, as pessoas se decepcionam com a igreja, saem da igreja, se decepcionam com coisas que são pregadas, com coisas que são exageradas, com pedofilia, com exploração financeira e outras coisas, e muitas delas ficam chateadas com Deus, como se aquilo fosse a expressão exata de Deus. Não é. Então, eu gostaria de sugerir para você que está me ouvindo, cultuar Deus, né? Ter o seu relacionamento íntimo com Deus, né? Orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, adorar sempre a Deus, conversar com Ele, ter o seu relacionamento pessoal e o relacionamento de igreja, para que, se a igreja diferir daquilo que Deus está te falando através da Bíblia, através daquilo que você tem certeza que é Deus, você não culpe Deus, né, pelo que a igreja, os homens, as denominações, as placas, ou seja lá o que for, fazem como se fosse Deus. E se chateando com Deus, muitos se apostatam da fé, se desviam, começam a beber, começam a usar droga, vai para a prostituição. Deus, não sei. Não, peraí. Deus continua o mesmo. Ele está lá sentado no trono, abençoando a todos nós. Jesus está sentado à sua direita, quer dizer que o que eles tinham que fazer, eles já fizeram. E ainda deram o seu Espírito Santo para estar aqui conosco, vivendo conosco dia a dia. Cabe-nos apenas buscar. Deus é achado e tem que ser buscado para ser achado, senão não acha. Se você não buscar, você não acha. Então, você pode ter a vida de Deus, mas não buscando Deus, você não vai achá-lo e buscá-lo corretamente. Numa igreja bíblica, num corpo de Cristo, como está na Bíblia descrito,
né? E aí você vai ter a experiência do que é ser cristão e vai saber bem quem é Deus, vai saber bem o que é a igreja, vai saber bem que a sua vida é definida por essas coisas. Ninguém vai além disso, ninguém vai além do seu entendimento das coisas de Deus, né? Ninguém prospera e faz coisas permanentes, coisas sólidas, né? Se não entender as coisas de Deus, porque os fundamentos são todos de Deus, não tem como ser de outra maneira. Então que Deus te abençoe e que fique aí essa distinção entre Deus e a igreja moderna, né? Infelizmente ela deveria ser a expressão do que é Deus, mas ela só vai ser a expressão quando ela começa a ser um só corpo, né? Numa cidade, né? E aí já começa a adquirir as características que tem na Bíblia. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Quartas-feiras, entre 19 e 20 horas, nós gravamos essas lives por volta desta hora e vamos soltando aí durante a semana, né? Agora eu vou lá para o Facebook fazer outra live sobre outro assunto e nós continuamos a nossa conversa. Que Deus te abençoe. Se você gostou, dá um like. Se quiser se inscrever no canal, você vai receber os avisos aí, as notificações das mensagens. O objetivo é te abençoar, te fortalecer e nos edificarmos em Deus. Muito obrigado e até a próxima.